microfone para me chamar, você pode me chamar, viu? Vou falar com você sobre a redação do Enem. Eu chamei mais pessoas para participar, mas só que eles não vieram. Então, paciência, vamos começar e tocar o barco. Quem precisa está aqui, né? Você pretende fazer o Enem esse ano? Deixa eu abrir o chat aqui, que aí eu vejo sua resposta. Mas no caso aí você já está se preparando para poder fazer o Enem o ano que vem, certo? Qual tipo de curso que você está querendo fazer? Bom, vamos começar aqui. Você está me escutando direitinho? Bom, a redação do Enem é parecida com a de outro vestibular, mas não é a mesma. O que você aprender para o Enem, você vai poder utilizar em concursos, em vestibulares, mas ela tem uma particularidade que é só dela, que é a questão de trazer uma proposta de intervenção na conclusão. A redação do tipo dissertativo é a mais solicitada e ela demanda um caráter argumentativo. Você sabe por que, que é dissertativo argumentativo? O que, que é dissertar, o que, que é argumentar? Você sabe, Aniele? Pode falar só pelo microfone também, é mais rápido. Mas faz o que você se sentir melhor. Se for fazer pelo chat, tudo bem. Então, vamos lá. O fato é que a redação do tipo dissertativo é a mais solicitada e ela demanda um caráter argumentativo. Ou seja, você precisa produzir um texto que defenda um ponto de vista a partir de conhecimento de mundo, de seus argumentos formados com base naquilo que você aprendeu, tanto na escola quanto fora dele, tal como uma obra de literatura. Então, o que, que é isso? Conhecimento de mundo e conhecimento acadêmico. Você vai fazer sua redação do Enem apenas com o que você aprendeu na escola? Não. Você vai utilizar na sua redação tudo que você aprendeu. Você vai fazer uma relação, análise, crítica, ter o seu senso crítico para poder usar as informações que você aprendeu assistindo um filme, aprendeu lendo um livro ou ouvindo uma música e relacionando com o meio acadêmico que você estudou. O que, que é dissertar e argumentar? Dissertar é discorrer, discursar. O caráter dissertativo da redação reside no fato de você ter que criar um texto que fale sobre o tema da coletânea. É isso que se faz na escola? Sim, é. Então, qual a diferença? O caráter argumentativo do texto. Às vezes, a gente pede na redação da escola para você fazer uma dissertação, falar sobre algum tema. E você coloca a sua opinião, mas os fatos, as relações lógicas, o raciocínio lógico ficam a desejar. E o que, que acontece no Enem? Isso tudo é contabilizado. Olha só, argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovem uma afirmação e uma tese. Então, na redação, se você fala
eu sou, por exemplo, digamos que o tema seja o impacto da legalização do aborto na sociedade brasileira. Digamos que seja isso aí. Deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço o tema que eu estou colocando. É o impacto da legalização do aborto no Brasil. O que você vai analisar aqui, né? Em relação à dissertação. Em relação a dissertar sobre algo, você vai trazer informações. Pode manipular algumas notícias, tá? Para poder explicar o tema. Mas só que você tem que também... Seja bem-vinda, Rayane. Nós começamos aqui, nós estamos falando sobre a parte de dissertar e argumentar. Falamos aqui sobre a redação do Enem, que ela é parecida com a dos outros vestibulares, mas ela tem a particularidade de exigir uma proposta de intervenção, tá? E a redação dissertativa é mais solicitada nos outros vestibulares, mas a do Enem ela exige os dois tipos. E aí vem a segunda etapa, onde eu estou te explicando o que é dissertar e o que é argumentar. O dissertar. Seja bem-vindo, Breno. Tarará, deixa eu ver aqui se tem alguma pessoa. Estamos no Meet. Eu estou gravando isso aqui também para caso vocês queiram assistir depois, tá bom? Então, eu não vou ficar voltando tanto, porque senão a gente não anda. Estou falando aqui agora sobre o que é dissertar e argumentar, porque a redação do Enem ela é baseada no tipo dissertativo argumentativo. Dissertar e argumentar. Dissertar é discorrer, discursar, falar sobre um determinado assunto, trazer informações relevantes ao assunto, mas argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovam uma afirmação e uma tese. Praticamente, não é só na redação do Enem, mas em notícias de jornais, em reportagens, em vários tipos de canais, existe a questão do caráter dissertativo argumentativo. No meio midiático também, tem vários programas onde se fala sobre que usa esse tipo dissertativo argumentativo. Ô, mozão, pelo amor de Deus. Aí, vamos continuar aqui. Argumentar, então, vamos dar um exemplo aqui de dissertar e discursar. Você pede para sua mãe para poder ir para uma festa. E sua mãe não deixa. Você quer saber o porquê, né? Então, aí sua mãe vai apresentar fatos. Aqui, o fato né? Você vai ter uma festa e a sua mãe, a opinião dela é que ela não vai permitir que você vá a essa festa. Qual que é a ideia dela? É que nessa festa só tem bandido, maconheiro, pessoas de má índoles. Qual a razão lógica para sua mãe ter essa opinião? Ela vai pegar, no pensamento dela, ela acha que quem estiver nesse meio, a chance de morrer por uma bala perdida, por brigas, violências que acontecem lá nesse meio,
é muito grande, então você não vai por causa disso. Aí você pede prova, a prova aí que realmente é. Aí ela fala, lembra daquele seu amigo que morreu 2 anos atrás por causa de que estava dentro de uma dessas festas. Então, a sua mãe apresenta a opinião, o posicionamento é a opinião, tá? Ela apresenta fatos, ideias, razões lógicas e provas. Se ela, na razão lógica, ela falava assim, não vai porque não vai e pronto, acabou. Mas por quê? Porque não. Isso não é argumento, né? Então, não tem uma razão plausível. É apenas uma negação, ela não quer deixar e pronto, acabou. Então, isso aí é só a questão de um exemplo para vocês entenderem bem dentro da parte informal da nossa vida como que acontece a questão da argumentação. Qual é a estrutura da redação? Em termos de estrutura, conhecer a redação dissertativa argumentativa te ajudará a fazer diversos processos seletivos por ser o tipo mais solicitado. E você precisa dar atenção àquilo que já ouviu em diversos momentos do seu percurso acadêmico escolar. Uma redação é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem de vocês aí me responde o que é uma introdução? Quem vai falar para mim aí? Pode ligar o microfone e falar. Ou então pode escrever no chat, sei lá. Enquanto isso, eu vou olhar no WhatsApp se tem alguma pessoa lá perdida no grupo. Gustavo Silva, tarará, tá. E aí, ninguém vai me falar o que é uma introdução? Pode errar, viu? Errar é humano. E nós estamos aqui para aprender. Eu vou errar, vocês erram, todo mundo erra. Ninguém é o dono da verdade. E aí, quem vai ter coragem? Tá bom. Vamos colocar como exemplo a introdução quando você chega num lugar. Você não chega num lugar e já vai falando logo o assunto para que você foi ali. Primeiro você vai chegar, cumprimentar a pessoa, explicar quem você é e depois explicar o que você foi fazer ali. Isso se chama introdução. Quando você vai conhecer uma menina, ei, gatinha, tudo bem? Vamos conversar e tal. Você tem que primeiro atrair a atenção dela, para depois você começar a desenvolver uma conversa. Tá? Então, tem essas questões. Vocês veem nos vídeos do Reels, do TikTok, Instagram, YouTube, tem vários vídeos onde o pessoal faz umas brincadeiras lá, né? Onde ele já chega direto assim, você quer namorar comigo? Ou então eles faz uma pergunta aonde chama a atenção da pessoa e dá uma resposta que choca, tá? Então, essa é a forma de chamar a atenção. Introdução, então. Na redação você apresentar o assunto, apresentar o seu posicionamento, tá? Delimitar esse assunto, até onde você vai falar, que área você vai falar. Porque uma área, quanto mais ampla, genérica ela for, pior é o seu resultado, a sua nota no Enem. Tá? Então, tem que ser delimitar o assunto, você vai falar no setor social, falar do setor da saúde, falar do setor constitucional, falar do setor de inclusão, falar de alguma coisa referente só à terceira idade. Então, isso é setorizar o que você vai falar. Tá bom? Introdução, então, é para isso. Apresentar assunto, ponto de vista
e os dois argumentos, que é a delimitação do assunto. O desenvolvimento é onde você vai trazer outros autores de outras áreas, outros dados, para poder comprovar a sua argumentação. E, na conclusão, você vai falar mais sobre a intervenção, como que vai resolver esse assunto, né? E essa intervenção, ela é muito detalhada, ela tem cinco componentes e vale 200 pontos. Os 800 pontos é dividido em eixos que avalia a redação como um todo, a introdução e o desenvolvimento e a conclusão. Mas tem uma competência que é para avaliar só a conclusão. E ela vale 200 pontos. Tá? Bom, voltemos ao ponto de vista. Ponto de vista é tomar partido. Eu sou a favor do aborto, da legalização do aborto. Não sou, viu, gente? Eu só estou dando exemplo. Tomar partido é isso, é você falar se é a favor, se é contra. Como que o corretor vai entender que você é a favor ou contra alguma coisa? Através dos adjetivos, através dos advérbios que você utilizar, tá? Dos verbos que você utilizar para poder apresentar o tema. Através também dos elementos coesivos, dos modalizadores de discursos. Vocês estão vendo, nessa primeira semana, vou mudar aqui o coisa para os modalizadores de discurso. Que agora eu lembrei que essa semana, o segundo ano, está tendo essa matéria. Modalizadores de discurso. E a modalização do discurso, a palavra pode parecer complicada, mas ele é muito simples. Adjetivos, né, fazem parte dessas expressões que indicam a modalização do discurso, os verbos, os advérbios ou expressões adverbiais e os substantivos. Por exemplo, você utiliza numa das frases, quando for falar sobre pessoas em situação de rua, quando for falar sobre situação de pessoas em situação de rua. Aí você usa a expressão mendigo. O que vai acontecer? É um substantivo. Mas só porque você utiliza a expressão mendigo, já mostra o tipo qual é o seu posicionamento contra eles. Quando você é a favor, você utiliza pessoas em situação de risco ou pessoa em situação de rua. Ok? Gente, está entendendo? Tem dúvida? Vocês estão tão caladinhos, na primeira aula foi conversa o tempo todinho. Aqui na segunda parte, na terceira folha, fala o seguinte: na nossa fala, sempre há marcas de julgamento de valores, voluntária ou involuntariamente. Olha só, praticamente 7% da sua fala, do conteúdo da sua fala, 7% é o que o outro pega, mas 87% tem uns outros em relação à linguagem corporal, em relação a tom de voz, a expressão facial, tem toda uma importância para formação de valores, julgamento de valores. Tá? Quando eu falo, no lugar de menino, eu falo moleque, eu tenho um valor negativo em relação àquele assunto lá dos meninos. Provavelmente,
é uma formação de valor ou julgamento de valor referente àquele menino. Então, substantivos, adjetivos são verbos também e advérbios são modalizadores do discurso. Por isso que, quando você não entende o que o outro está falando, você pegar só ali no... Como que posso dizer? Pegar ali apenas na superfície, você não faz um julgamento de valor. Mas na hora que você começa a ler o que aquela pessoa falou, estudando... Olá, Ana Leide, seja bem-vinda. Estamos falando sobre os modalizadores do discurso. Então, quando a gente começa a estudar sobre os modalizadores do discurso e entende o que é adjetivo, o que é verbo, o que é advérbio, o que é substantivo, você começa a entender que certas pessoas usam do discurso para enrolar, para embromar, para manipular o outro, tá? Os elementos que atuam como indicadores de argumentação, olha, os modalizadores são elementos de argumentação, tá? São denominados de modalizadores discursivos. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Então, essa parte aqui lá no Enem, eles colocam como operadores argumentativos. É a mesma coisa, tá? Porque através dos seus operadores argumentativos, eles vão entender se você está sendo coerente ou incoerente. Por exemplo, você não sabe dessa matéria de modalização do discurso. Aí você pega uma redação coringa, só para completar os espacinhos, e não entende a função dos modalizadores. Sua redação vai ficar incongruente, incoerente. E aí pode ser até que você zere a redação, porque eles vão perceber que você não sabe nada sobre aquele assunto e nem usar os operadores argumentativos. Deixa eu ver se chegou alguém aqui na turma. Não. Voltando. Agora eu vou voltar para o da redação de novo. Tem dúvida até aqui? Eu estou aqui para tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode falar. Pode abrir o microfone. Senão eu vou encher vocês de coisa aqui e depois eu vou exigir. Não estou nem aí. Mas é muito ruim falar sozinha. Então, nós falamos hoje sobre a importância da redação do Enem para outros vestibulares e concursos. Ana Leide, Cássia, seu áudio aqui no meu celular está muito baixo. Não está dando para escutar direito. Muito baixo? Ninguém me falou nada até agora e eu já dei aula para o terceiro ano. Melhorou? Deixa eu ver aqui, Realtec.